glorificamos o teu nome e te exaltamos, Senhor, na beleza da revelação da tua palavra. Tua palavra é nosso escudo, é a nossa espada. A tua palavra é luz nos nossos caminhos. A tua palavra nos direciona, nos dirige. E nós te louvamos, ó Senhor, pela tua condução perfeita, poderosa e maravilhosa em toda a nossa vida. Aleluia! E nós te louvamos por esse tempo de adoração. Recebe nas tuas narinas como aroma suave, Senhor, toda adoração, todo louvor, toda gratidão desse povo que tem um coração grato, que consegue enxergar em ti, Senhor, bondade e amor. Por isso nós te louvamos. Aleluias. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Oh, glória. Aleluias. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Bem-vindo você que está aqui. Bem-vindo você que está aí na nossa conexão YouTube. E eu quero hoje liberar uma palavra que inicia a nossa campanha. Hoje nós estamos iniciando nosso primeiro dia de jejum. Amém? Primeiro dia de jejum, já estou aqui de jejum na presença do Senhor. Amém? Eita glória! Nós vamos estar por 40 dias jejuando, orando, proclamando e entrando na promessa. Então quem entra na promessa diz, oh glória. Quem está entrando na promessa se alegre. Amém? O texto que eu quero que você abra aí é Êxodo capítulo 32, versículo 34. Êxodo 32, versículo 34. E assim diz o Senhor: vai, pois, agora, e conduz o povo para onde eu te disse. Amém? Eis que o meu anjo irá diante de ti. Amém? Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Eita glória! E o capítulo 30, verso 35 diz: e feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de ouro que Arão fabricava. Queridos, que tremenda a palavra do Senhor para nós exatamente aqui, agora, nesse momento, nesse tempo já, né? Nessa travessia, nessa entrada da promessa, porque nós estamos entrando na promessa, que é mais do que terra da promessa. O convite do Senhor para a igreja do tempo desse tempo, a igreja do reino, a igreja que tem uma visão apostólica, é que essa igreja coloque os olhos para o que é espiritual e não para o que não é espiritual. Então, quando nós iniciamos hoje a campanha que inicia junto com esse novo espaço que nós estamos, junto com essa nova virada, essa entrada na promessa, a gente entra numa campanha. Por isso que o Senhor disse, não, comece a campanha domingo, entrando na terra da promessa, entrando na promessa, porque quando nós estabelecemos esse olhar para o Espírito, nós vemos mais do que o físico. E o Senhor nunca convidou a igreja para olhar para o físico. Quando a igreja está parada olhando para o físico, a igreja perde. Porque a igreja é espiritual. Amém? Porque o mundo físico, inclusive o que você vê fisicamente, é depois do que é gerado no espírito. É primeiro o espírito, depois o físico. Primeiro estava Deus
reinando soberanamente, o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas. Depois Deus começou a criar o mundo físico. Então o físico vem depois do Espírito. Então quando eu digo assim, nossa campanha de 40 dias, começando hoje, com o tema, seja diligente para entrar na promessa, eu estou dizendo que nós estamos entrando numa promessa, que é mais do que num espaço físico, é uma dimensão maior, é uma dimensão além do que os teus olhos estão vendo. E eu aumento ainda a promessa dizendo, além do que os nossos olhos são capazes de ver, porque eu creio, amém? Eu creio que nós estamos entrando num tempo de promessas tremendas, que o Senhor tem falado, nos preparado para isso. E aí a palavra que Deus deu é o capítulo 32 todo, mas o versículo 34, quando Deus diz para Moisés, vai, pois, agora. Vocês perceberam? Vai, pois, agora. Quando Deus, Ele nos conduz para uma nova estação, quando Ele vai falando, Ele vai tratando, Ele vai revelando, como vem fazendo com a gente há uns anos atrás. Ele veio e deu um impulso, nos trazendo uma visão apostólica de reino que nós não tínhamos antes. Aí Ele foi fazendo grandes mudanças. Quando chega a hora de virar completamente para a promessa, Ele diz, como Ele disse para Moisés, vai, pois, agora. Amém? Agora. Não é? Não, vamos para a semana que vem. Agora. Mas está muito difícil. É agora. Aleluia. Então se anime e diga, é agora. Amém? Amém? Olha para o seu irmão que está aí, diga, é agora. Aleluia. Não se atrase. Amém? Não se atrase. E aí a gente vai ver os inimigos disso. Porque não somos inocentes. Para toda promessa tem os inimigos. E o inimigo número 1 da promessa do povo de Deus era o quê? Os ídolos do coração. Por isso que Deus diz, Moisés, vai agora. E conduz o povo logo para onde eu já lhe falei. E aí, quando Deus fala com Moisés, essa palavra ele diz assim, conduz o povo agora, para onde eu lhe falei, né? Para onde falou, onde Deus falou para fulano, para cicrano, para um grupo, para um, né? Para o grupo dos líderes, o grupo dos irmãos, não, foi para onde Deus falou para Moisés. Amém? E aí Deus vai e diz, para onde eu te disse, eu falei com você. Então Deus vai e diz assim, e aí o meu anjo vai adiante de vocês. Eita glória, aleluia. Tem um anjo aqui, amém? Tem um anjo conduzindo no sobrenatural. Tem um anjo conduzindo num poder do céu extraordinário, inexplicável, indizível, porque o poder do céu é o que faz a diferença na vida da gente. Aleluia! Poder do céu, poder da glória. Quando Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, Paulo estava falando desse poder. E às vezes a gente fica, como nós precisamos triunfar contra o espírito dessa era, que revela um poder que é o contrário do de Deus. Porque Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da gente. Paulo não diz que o poder de Deus vem na força do homem. Paulo não fala que o poder de Deus vem com os recursos dos homens.
Paulo diz assim: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Aí ele diz: porquanto muito mais ainda eu não recusarei as minhas fraquezas, porque dela sai poder. Deixa eu te dizer, da tua fraqueza sai poder, da sua luta sai poder, das suas angústias sai poder. Se você tiver um coração conectado, ligado com o trono, com a palavra de Deus, bebendo das fontes inesgotáveis, você vai fluir no poder. As pessoas vão olhar para você e vão entender nada. Vão olhar para você e não vão entender nada. Vão dizer: meu Deus, só pode ser o sobrenatural. Só pode ser o poder na vida dessa pessoa. Aleluia. Amém. Você tem que ser alguém que as pessoas andam com você e diz assim para você: você anda no sobrenatural. Você não é normal isso. Aleluia. Amém. E olha para a pessoa que está aí perto de você e diga assim: você não é normal, você anda no sobrenatural. Você anda no sobrenatural. Amém? Eita glória. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e diz: o anjo vai na sua frente. Pare, não tenha medo nenhum. Arrebenta com os portais do inferno e vai para onde eu te disse. Glória, aleluia. Aí diz a palavra do Senhor que o Senhor depois diz: depois eu visito os idólatras. Então, o grande vilão de nós entrarmos na porta da promessa, de nós vivermos grandes promessas, vou dizer vários aqui, mas e talvez o primeiro, com certeza, o primeiro é a idolatria. Ídolos do nosso coração, não ídolos mais que a gente já foi liberto dos ídolos visíveis, mas os ídolos do nosso coração. E os ídolos do nosso coração, muitas vezes nós conseguimos entender que são coisas que nós nos apegamos. Coisas que nós nos apegamos. Bens materiais que nós nos apegamos. Lugares que nós nos apegamos. Pessoas que nós nos apegamos. Né? Tudo isso é possível, desde que o apego não vire idolatria. Né? E o que é quando vira idolatria? Quando você já começa a desobedecer a Deus por causa daquilo. Quando você não escuta mais Deus. Quando aquilo já é maior no teu coração. Não é? Quando aquele valor já é maior do que a vontade de Deus no coração. Quando aquilo que você carrega já começa a disputar com a vontade de Deus, questionar, duvidar, tem ídolo no seu coração. Por isso que Deus limpou o coração do povo que foi com Moisés, porque ali tinha ídolos no coração. Próprio Arão e Miriam tinham ídolos. Ídolos no coração de Arão e Miriam era o orgulho. Eles não admitiam que Deus falasse com Moisés. Não falou comigo. Né? Não obedecia à autoridade. Não se submetia à autoridade constituída por Deus. Duvidava da autoridade. Questionou a autoridade. Disse que Deus falava também com eles. Então, quando se perde a visão da autoridade que Deus constitui e unge para conduzir o povo, aí tem ídolo no coração. Que foi o que feriu e atrapalhou a conquista do povo de Israel. Todo mundo queria liderar. Todo mundo queria saber para onde ia. Todo mundo não. O líder sabe. O ungido sabe. E o povo começou, os próprios irmãos, Miriam e Arão, duvidar. Não, Deus fala com a gente, sou profeta. Mas Deus, Ele unge um e Ele dá a direção para um.
E aí o povo começou a questionar por quê? Porque tinha ídolo no coração. O ídolo do orgulho, né? Miriam se orgulhava de ser profeta. Não, eu sou profeta. Deus fala comigo. Não fala só com Moisés. Começou a duvidar do líder. Começou a colocar o líder no lugar de desonra no coração. E Deus viu o coração. Do mesmo jeito foi todo o povo. Quando Moisés demora a descer do monte, todo o povo disse, vamos procurar outro líder. Duvidaram do líder, questionaram a autoridade do líder, desonraram o líder. E aí começaram a abrir o coração para o ídolo do coração, e aí o ídolo faz a farra. Aí um ídolo no coração começou a dizer, não, vamos fazer aqui, vamos desmanchar, vamos fazer um bezerro de ouro, a gente precisa de outra condução. E aí eu vou para o segundo perigo, que é a impaciência. O impaciente, ele simplesmente perde o tempo do propósito. E a impaciência é um outro inimigo nesses 40 dias do nosso jejum de conquista da nossa promessa. Porque o povo não teve paciência de esperar o líder fazer a travessia. Né? Moisés tinha que ficar o tempo que Deus quis, não o tempo que o povo quer. E o povo começou a murmurar. E o povo começou a dar a opinião deles. Mas está muito atrasado, mas esse tempo não sei o quê, mas esse tempo não sei o quê. A impaciência tirou o povo do tempo da promessa. Mas por quê? Porque antes o povo desonrou o líder. Não ouviu o líder, não acreditou, não confiou na palavra do líder. No que não confiou na palavra do líder, veio o coração começa a vir com mais e mais desobediência. Aí veio a impaciência. Mas antes, teve a desonra e a rebeldia contra o líder. Aí a impaciência veio para o coração. Ninguém aguenta mais, vamos fazer um bezerro aqui para conduzir a gente. E aí a palavra diz que o povo desagradou tanto a Deus, que Deus, quando diz para Moisés, siga no caminho que eu tenho, porque você vai entrar na terra da promessa, mas depois eu vou tratar com esses idólatras. A minha ira vai contra eles. Então veja bem, quando nós entendemos que essa impaciência, ela nos tira do tempo do propósito. E a gente quer, porque quer que o tempo do propósito seja o nosso tempo, né? E a gente briga pelo nosso tempo, e a gente discute sobre tempo, e a gente questiona os modos operantes, né? Mas nós precisamos, acima de tudo, dizer, Senhor, Tu tens a direção. Amém? Então, e o espírito dessa era, desse tempo, tem gerado muita impaciência. Esse é um tempo sem paciência. Ninguém espera nada. Tudo tem que ser rápido, fast food. A um clique, as coisas têm que acontecer. E com Deus, não é um clique. Com Deus, é um processo. Amém? Com Deus é um processo. Então, a Bíblia diz que para todo propósito há um tempo. E o coração do sábio discerne o tempo. E o coração do sábio discerne o tempo. Lá em Salmo 37, versículo 8. No Salmos 37, versículo 8 diz, deixa a ira, abandona o furor, não se impacientes, certamente isso acabará mal. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar a ira, que nós precisamos abandonar toda fúria, toda raiva, né? Vingança, abandonar esses sentimentos agressivos,
violentos, críticos. Nós precisamos abandonar isso. Aí a palavra diz ainda, porque certamente isso vai acabar mal. Então nós precisamos guardar o nosso coração na paciência. Aí a gente vai para Gálatas capítulo 5, quando a palavra diz o quê? Que um dos os frutos do Espírito é a paciência. A paciência que é a longanimidade. Ser longânimo é ser paciente. E a paciência é a virtude, é uma das principais virtudes que nos leva para a promessa. Aleluia! Estava lá Josué e Calebe, desfrutando da terra da promessa, né? Os dois já velhinhos, comendo aqueles frutos maravilhosos na terra da promessa, amém? Tomando um banho naquele rio maravilhoso, comendo do melhor da terra. Por quê? Porque foram pacientes. Seja paciente. Siga o fluxo do rio de Deus. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele guia. Se formos guiados pela nossa carne, a carne vai guiar. Mas quem é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito flui. O Espírito é como um rio que conduz a gente, que carrega a gente aos lugares de bênção. Amém? Então, é fundamental que a gente entenda que essa impaciência, que a impaciência nos arrasta para essas idolatria, nos arrasta para a precipitação, nos arrasta para a desobediência. Quantas decisões pessoas tomam erradas por causa da impaciência? Quantas direções erradas por causa da impaciência? É melhor você se atrasar e entrar na porta da promessa do que você se adiantar e não encontrar a porta. Porque se você se atrasa, a porta está aberta. Mas se você se adianta, você não sabe nem qual é a porta. Então, diga: Pai, eu quero ser paciente no caminho que o Senhor tem para o meu propósito. Quero viver como Paulo, quero viver os tempos bons, os tempos ruins, os tempos de luta, os tempos de triunfo, os tempos de tendo, os tempos não tendo. Eu quero ser tratada e aperfeiçoada em todos esses tempos, porque eu quero entrar na terra da promessa com maturidade. Até porque a promessa é para maduros. Porque toda promessa tem um processo. Tem um caminho de processo. Deus não leva ninguém a possuir, nenhum imaturo a possuir a promessa. Deus só leva os maduros para a promessa. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 11. Hebreus 4, 11. Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Voltando: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, a palavra do Senhor diz assim: nos esforcemos.
Amém? Diga assim: eu tenho que me esforçar para entrar na promessa. Diga: eu tenho que me esforçar para entrar na promessa. Diga: eu preciso ser moldado para ser diligente. Amém? O que é alguém diligente? Agora você se segura aí na cadeira e diz: eita Deus. Ser diligente, ou a diligência, é uma habilidade adquirida que combina persistência, diga persistência, criatividade, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficaz, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Diga assim: eu preciso de Jesus. Aleluia! Mas Ele nos chamou para esse nível. Tem alguém aqui achando ruim ir para um nível desse? Aleluia! Não! Ele nos chamou, Ele olhou para nós dessa casa apostólica e disse: esse povo consegue ir para esse nível de ser diligente. Aleluia! Então, queridos, essa é a excelência de Deus. E Deus tem me falado tanto. Eu estou estudando um assunto que Deus me disse: estude isso. Você precisa estudar. Que você sabe não é suficiente. Para o meu reino, isso aqui que você sabe não é suficiente. Você quer prosperar? Você quer ser alguém do reino, criadora de riquezas? Então, você vai ter que estudar isso. Eu disse: ai, meu Deus. Mas eu vou. E estou estudando. Por quê? Porque, queridos, há um nível que Deus nos leva que precisa de esforço. A gente não pode pensar, como povo de Deus, que eu só tenho que orar, jejuar, ler a Bíblia. Isso é básico e fundamental. Isso é alicerce. Então, nem se confessa mais sobre isso, porque isso é alicerce na sua vida todo dia. Orar, ler a palavra, jejuar e obedecer a palavra. Só que, quando se trata de promessas, se trata de possuir os bens do reino disponibilizados para a igreja. Para isso, eu preciso ter competência. Então, vamos se acordando, vamos despertando para estudar, vamos despertando para pesquisar aquilo que Deus vai falar com você, vamos despertando para ser diligente. Amém? Seja diligente para entrar na promessa. Olha para a pessoa que está perto de você, você que está aqui no YouTube, coloque aí: seja diligente para entrar na promessa. Declare isso aí para a pessoa que está próximo, profetize na vida dela. Amém? Seja diligente. Deus vai gerar em você, eu profetizo que Deus vai gerar em você a habilidade para que você seja criativo, para que os seus esforços sejam inteligentes, não seja esforço de tolo, mas esforço inteligente, pensado, passos pensados, atitudes organizadas. Nesse mês de julho, nós vamos estar nas sextas-feiras com treinamento. O tema é liderança eficaz. Amém? Teremos a intercessão, teremos a clínica da alma à tarde aqui, intercessão 6 horas, 7h30,
treinamento, liderança eficaz. Tudo a ver com a campanha. Porque para ser diligente, você precisa ser criativo, você precisa ter esforço inteligente. Não pode ser só alguém que eu vou orar e Deus vai fazer. Minha filha, tem coisa que Deus faz tudo. Ele não é limitado. Só que tem coisa que ele olha e diz assim: eu coloquei em você uma cabeça, com neurônios dentro, com inteligência, com emoção. Eu coloquei em você um corpo biológico que tem força nas pernas para ir, para vir e ir. Eu dei a você você é minha criação excelente. A ideia, você e eu não podemos chegar para Deus e dizer: vou orar, jejuar e clamar. Vai fazer tudo isso e mais vários esforços. Amém? Isso é quando a gente quer ir para níveis de promessa excelentes. Para nós não ficarmos olhando o ímpio prosperar e se frustrando. Precisamos nos esforçar. Aí eu profetizo sobre nós, proclamo nessa casa apostólica que venha um nível de persistência. Você não vai desistir de jeito nenhum. Diga: eu sou indesistível. Amém? O Senhor me deu inteligência e criatividade para mim estar no olho do furacão e me organizando e perseverando e seguindo em frente e sendo excelente, possuindo a promessa. E qual é o problema? Deus é mais. Amém? Ser diligente é ser alguém que persevera, que a luta vem, não vai parar. Que as tribulações emocionais vêm, não vai parar. Vai buscar os recursos que precisar, vai usar um esforço inteligente para passar pelas provas, para passar pelas lutas, mas inteligentemente. O Espírito do Deus vivo está sobre ti, por isso te ungiu com os 7 Espíritos que estavam sobre Jesus, que estão sobre Jesus, está disponível para a igreja. Aleluia! Agora, se a gente for o tipo de crente que tudo passa para Deus, tudo é Deus. Deus, olha, gente, Deus. Tem hora que eu penso assim, que Deus olha assim e diz: eu lhe fiz muito mais capaz do que o que você está pensando sobre você. Amém? Então Deus nos fez capaz dessa persistência, de não desistir, de seguir em frente, de ter a força do búfalo. Essa semana eu coloquei ontem a força do búfalo, a palavra que Deus me deu ao amanhecer. Meu Deus, eu fui pesquisar, peraí, vou já ouvir que essa história desse búfalo que Deus está falando comigo. Que força! O búfalo é um animal, inclusive não sei se é o único ou é um dos poucos que enfrenta o leão. Para vocês terem noção. Então, o Senhor deu uma força como a do búfalo, autoridade na guerra. Amém? Inteligência, esforço inteligente. Gente, isso aqui, vamos guardar essa palavra? Vamos. Diga: esforço inteligente. É esforço inteligente. Eu vou me esforçar com isso. Não é bom, é difícil, né? É cansativo, tem poeira, tem mofo. Mas isso aqui é um esforço inteligente. Amém? Esforço inteligente, persistência, profetize em sua vida, em nome de Jesus, que você também faça tudo de forma honesta. Profetizo que tudo o que você fará é sem atraso, em nome de Jesus, com competência. Eu profetizo que você fará tudo eficaz,
nosso treinamento do mês de julho, nas sextas-feiras à noite, aqui no Movimento da Intercessão, liderança eficaz. Vamos desenvolver habilidades, amém? Desenvolver as habilidades de competência, de inteligência, de relacionamento em grupo, de tomada de decisão, de planejamento, de criatividade, de esforço com inteligência, porque Deus está preparando. Aliás, nós já chegamos na promessa, amém? A promessa exige isso de nós. Grandes promessas exigem grandes preparos. Mentes preparadas vão mais longe. Deus disse isso com todas as letras no comportamento dele. Não na frase literal, mas no comportamento dele. Quando ele escolhe Moisés para ser o guia de Israel. Moisés tinha se formado na Universidade do Egito. Deus sabia que precisava de um cara manso, mas com competência, inteligência, esforço inteligente e com inteligência literária para poder escrever as leis que Deus ia dar para ele. Diga amém. Aí Deus lá do Velho Testamento vai para o Novo e escolhe um cara chamado Saulo. Olhou para toda a equipe dele, cada um tinha uma característica, tal ousadia e mansidão e paz sobrenatural e bababá, e valentia, tinha tudo. Ele disse, está faltando um cara com inteligência intelectual para poder escrever as cartas para a igreja. As epístolas que iam atravessar os oceanos, iam passar nas fronteiras para outras nações. O conhecimento de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para ir para vários tipos de povos. Eita glória! E ele escolhe Paulo, que tinha também estudado aos pés de Gamaliel. Mentes preparadas vão mais longe. Aleluia. Amém. Prepare sua mente. Prepare sua mente. Redima o seu tempo. Organize o seu tempo. Dá para você se organizar. Pense no futuro. Pense no futuro. Pense no futuro. Aleluia. Que tremendo, não é? Então, Deus está nos levando para essa eficácia. Nós temos muito conhecimento espiritual, graças a Deus, temos um depósito gigantesco, não é? De conhecimento espiritual, de graça de Deus, de revelação, e queremos mais, amém? E precisamos ainda de muito mais. Deus nos livre de arrogância e orgulho. Mas a gente também precisa entender e identificar onde nós precisamos ser melhores. E nós precisamos ser melhores numa liderança eficaz. Amém? Quanto mais nos preparamos, mais promessas à frente. Aleluia. E o tempo de cantar chegou. Aleluia. O tempo de cantar chegou. Uma das coisas que eu tenho vivido esses últimos dias, esses últimos 2 meses, depois que eu voltei da Europa, é que quando você alimenta muito o seu espírito, as suas emoções, que é o que atrapalha você, elas não guiam seus passos mais. Você sofre, você vivencia, porque você não virou anjo ainda, mas elas não guiam você. As coitadas não têm mais força de guiar. Não conduz mais. Aleluia. Então, essa casa é uma casa apostólica e profética revestida do poder espiritual, amém? Então, o seu espírito é muito mais forte. Muito mais forte.
avance com perseverança, porque Deus tem, nesses 40 dias de jejum, e em nome de Jesus, se comprometa de cabeça. Nós estamos no 3º ano da década apostólica. Faltam 7 anos para terminar essa década apostólica. Nós estamos no 3º ano da década apostólica. Nós estamos no ano da ressurreição. É esse ano. É esse ano. Os 7 anos serão de colheita e posse da promessa. Então, nós temos aí o restinho do ano para ficar eficaz. Tá, glória, aleluia. Nós temos um restinho do ano. E vocês sabem que o nosso ano vai terminar em setembro. 26, 28, eu não sei a data, mas final de setembro termina o nosso ano. Então, corre! Vamos correr para essa conduta de inteligência organizada, de organização inteligente, de criatividade, de liderança eficaz, de planejamento, de mais e mais capacidade naquilo que a gente ainda não é bom. Porque quando virá Rosh Hashanah de 2023, ou do ano 5783, né? E aí nós vamos virar para 5784. Quando virar 5784, você vai fluir num nível excelente, preparado para esse tempo tão difícil e desafiador do mundo. Mas o Senhor está nos preparando para esse tempo, de vivermos nesse tempo com excelência. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E porque nós não vivemos debaixo desse espírito desta era. Nós vivemos debaixo da unção do Espírito de Deus, que nos renova e nos prepara e nos leva para um novo avanço, para uma nova conquista, muito estratégica para esse tempo. Então, esse é um tempo, essa campanha, você não vai vacilar nela. Se alinha nela, vem com tudo, vem direitinho e seja diligente, perseverando. Quando chegar lá para o dia 20 da campanha, não aguento mais, é 40 dias, Deus entende. Vamos parar com o negócio de Deus entende. Se esforce mais. Deus entende, mas Ele quer valentia da gente. Ele quer perseverança. Ele quer força. Amém? Então, se organiza, diligência na campanha, nos áudios, escute todos os áudios de oração, escute as minhas lives na terça e na quinta, que serão todas direcionadas nessa campanha. E vamos entrar nesses 40 dias de diligência para entrarmos na promessa. Faltam 7 anos para que a década apostólica se encerre. Em Rosh Hashanah desse ano, 2023 ou 5783, termina os 3 anos, que é o ano da ressurreição. Quando virarmos para 5784, a nova estação que inaugura os 7 anos de perfeição. 7 é o número de perfeição. Eu não quero viver menos do que a unção da perfeição das promessas que Deus me fez e fez a vocês. Amém? Amém. Não quero viver menos, eu quero viver mais. Amém. Aleluia. Então vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e proclamar que essa campanha que começa hoje, nesse novo espaço físico, que é um espaço profético, que nós queremos louvar a Deus pela vida da pastora Andréa, do apóstolo Gilberto, da apóstola Andréa Lima, por esse lugar,
por essa missão que eles têm, não é? E que parece com a nossa missão, que tem uma missão também de estar contribuindo com os outros, com as pessoas. Então nós queremos louvar a Deus, abençoar a vida deles, esse projeto, abençoar esse projeto, a alegria de viver, que eles tenham a alegria de viver a cada dia mais, amém? E que eles prosperem por todos os lados. Eu quero agradecer a todos os nossos líderes, equipe que é perseverante, não é? Que tem visão do reino. Muito louvado seja Deus pela tua vida. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que não pôde vir, mas virá, amém? E os que estão aí na internet, amém? Que Deus lhe abençoe também, lhe prospere. E nós estamos vivendo esse tempo de milagres, amém? Eu quero dedicar essa hora, a hora da oferta. Vamos ofertar. Vamos liberar. Libere o seu dízimo. Nós já temos aí tecnologia. Nós já temos aí nosso Pix. Pois você já pode colocar, não pode? Pode colocar? Ok, então vamos fazer isso aí com excelência, né? E você pode entregar seus dízimos, suas ofertas. O pastor Neto está ali para receber seus dízimos, suas ofertas, na casa do Pai. Amém. Ei, Pai, nós queremos abençoar cada ofertante, cada dizimista, cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que venha um derramar do Senhor. Que todo aquele que crê, que tem abençoado, que tem proclamado, que tem derramado, que tem liberado os seus corações, que esses corações sejam liberados agora, mais e mais, para dar e para receber, em nome de Jesus. Proclamamos o fim de toda pobreza sistêmica. Proclamamos que todo espírito do mamon cai por terra. Proclamamos que venha um tempo de uma nova mentalidade de abundância e não de pobreza, miséria e ruína. Proclamamos a vitória do sangue de Jesus. Proclamamos que o Senhor reina. Proclamamos que o Senhor nos faz avançar, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, Senhor. Que haja um derramar abundante, Pai. Um derramar abundante, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Levante seus braços ao céu. Pai, eu quero selar essa palavra com o fogo do Teu Espírito. Que o fogo do Teu Espírito sele cada palavra. Que cada um possa estar, Senhor Deus, levados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pela força da oração, da intercessão, levados diligentemente, Senhor, para a promessa. Que possamos viver o que está em Hebreus, Senhor, que nós não abriremos mão de ser diligente e não cairemos, ó Deus, em desobediência. Mas, Pai, que essa casa apostólica possa, Senhor, avançar no seu propósito, na sua unção, no seu comando do céu. Em nome de Jesus, que tenhamos, ó Deus, tempos memoráveis. Aleluia. De bênçãos, de vitória, de muitos milagres e de sinais no nosso meio. Que possamos ser nesse local uma porta de bênção para as igrejas, para a comunidade, em nome de Jesus. Que possamos, ó Senhor Deus, ser abençoadores nesse lugar, abençoadores em todas as pessoas que entrarem nesse espaço, em nome de Jesus. E que possamos, ó Senhor Deus amado, caminhar no nível de avanço extraordinário, do sobrenatural, e que todo movimento, Pai, para atravessarmos as portas, a porta da promessa, seja na força do Teu Espírito, na força da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, da fortaleza, do conselho de Deus.
da revelação de Jesus, em nome de Jesus. E que a casa apostólica, casa de Yahvé, hoje se estabelece numa plataforma missionária para expandir a sua missão de ser quem ela é na essência dela. Que nenhuma aresta mais prevaleça. Cortamos as arestas que nos impediam de voar na essência da nossa missão. E que possamos ir, dar voos altaneiros no chamado missionário, como centro apostólico, uma agência missionária do reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance a Suíça com o fogo do céu, libertando, curando aquela nação, curando de todo espírito de manipulação, controle, de toda frieza espiritual, e que venha sobre a Suíça um manto do fogo do céu, fogo da glória, fogo do Espírito Santo. Que venha avivamento para a Suíça, que venha o avivamento do Espírito, em nome de Jesus. Que se estenda para toda a Europa, que a Europa experimente a perfeita vontade do Pai, que a Europa volte para o Pai como filho pródigo, em nome de Jesus. Aleluias, em nome de Jesus. Oh, glórias, para a glória do teu nome, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluias. As mãos aos céus, que o grande amor de Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre o Brasil, seja sobre essa casa apostólica do reino de Deus, seja sobre o mundo, seja sobre a Suíça, seja sobre Israel. Amém? Shalom para todos vocês.